Olá, meu nome é Ian Melisse, sou professora de filosofia do SEI e hoje vamos falar sobre ele, Platão. Bom, vamos entender um pouco desse cara que é muito cobrado no Enem. Platão. Platão. Quem é Platão? Um dos filósofos mais conhecidos. Platão, ele traz pra gente uma ideia muito bacana. É a teoria dos dois mundos, a teoria dos mundos de Platão. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Platão, ele diz que existem dois mundos, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, ou mundo inteligível, mundo das ideias, e mundo sensível, que é o mesmo que mundo dos sentidos. Dá para notar o seguinte aqui, né? Sensível, sentidos. Sentidos, sensação. E o que é esse mundo? É esse na qual a gente está. Este mundo de sensibilidades, sensível, esse mundo que está o tempo todo para Platão modificando. Mas perceba, nós mudamos o tempo todo. Mudamos de roupa, mudamos de opinião, modificamos nossas ideias, mudamos as coisas ao nosso redor. Este mundo está o tempo todo em transformação. E para Platão, o mundo em transformação, o mundo modificando o tempo todo, ou seja, ele é mutável, né? Ele não é único, ele está o tempo todo em devir. Este mundo sensível não nos traz um conhecimento verdadeiro. Neste mundo, nós não podemos encontrar a verdade de fato que tanto o Platão e o professor dele, o Sócrates, buscava, né? Mas por que esse mundo a gente não encontra o conhecimento verdadeiro? Simples. Aqui só encontramos cópias das coisas. Por quê? Para Platão, nós estivemos neste mundo inteligível e caímos neste mundo sensível e tentamos o tempo todo copiar aquilo que está lá, na razão, na ideia, no pensamento, né? O mundo inteligível é a razão, o pensamento e nada modifica lá. Tudo é uno, tudo é único. Aqui que a gente encontra o conhecimento verdadeiro das coisas. No mundo sensível, somente cópia. E aí ele traz uma coisa muito bacana, muito famosinha até, o mito da caverna. Já ouviram falar no mito da caverna? Pois bem, vou contar bem rapidinho. É um mito, é uma alegoria, ou seja, não aconteceu, nem é uma história verdadeira, obviamente, mas ele foi sagaz em contar essa história para a gente e explicar muita coisa através dessa história. O mito da caverna, ele imaginou dentro de uma caverna pessoas acorrentadas nas mãos e nos pés. Na frente da caverna tinha uma fogueira acesa eternamente. E esta fogueira, quem passava na frente da fogueira, projetava sombras na parede de fundo da caverna. Então, as pessoas que moravam lá na caverna, que estavam lá dentro da caverna, só viam as sombras projetadas na parede da caverna. Então, tudo que ela imaginava, tudo que ela aprendeu, tudo que eles aprenderam na vida, foi ali, naquelas sombras. Num dado momento, um desses prisioneiros sai da caverna. Ele acha uma ferramenta e sai da caverna, né? Acha a ferramenta, quebra as correntes com muita dificuldade e sai da caverna. E quando ele se depara lá fora na caverna, o sol brilhando, num momento ele não consegue enxergar direito, mas depois ele se acostuma com aquele sol, com aquela claridade. Ele se dá conta de que tudo que ele aprendeu lá dentro da caverna não era verdadeiro. Eram cópias, porque a verdade estava lá fora. O que significa isso? As correntes nas quais os prisioneiros estavam presos são os nossos preconceitos, as nossas opiniões, os nossos julgamentos. Não é fácil quebrar um preconceito, não é fácil quebrar um julgamento, não é fácil mudar de opinião. Então ele, com muita dificuldade, ele quebra essas correntes. Com que ferramenta? Que ferramenta seria essa que poderia quebrar um preconceito, que poderia acabar com um julgamento, que poderia mudar a sua opinião? Conhecimento. Olha só a lógica, quanto maior o conhecimento, maior a sabedoria. Quanto maior o conhecimento, menos julgamento você faz sobre aquilo. Então, quando o cara sai da caverna,
O cara vislumbra o sol é o bem, a verdade. Por isso que a gente diz assim, a verdade dói. Dói em primeiro momento, mas a gente se acostuma com ela. E quem é esse cara que sai da caverna? É o rei filósofo. É esse cara que o Platão diz que é o homem que deve governar uma cidade. E para isso, ele tem que ter uma alma racional muito potencializada. Como assim? Que alma racional? Platão traz uma teoria que é a teoria das almas. Todos nós temos 3 almas. Alma racional, alma apetitiva e alma irracível. A alma racional está aqui, ó, no pensamento. Quanto mais potencializada a alma racional, maior o conhecimento que você tem sobre si e sobre as coisas. Então é este cara que sai da caverna, que com muita dificuldade quebra as correntes, né? E essa saída da caverna não é fácil. É que nem a gente sair do cinema depois de tantas e tantas horas. Não é fácil a gente se dar conta daquela claridade. Esta saída é o que ele chama de momento dialético. É justamente essa reflexão, essa busca do conhecimento. Buscar conhecimento não é fácil. É o que a gente está fazendo aqui. Quanto maior o conhecimento, menor o preconceito. Quanto maior o conhecimento, menor o julgamento. E assim eu estou mais próximo da verdade e saio dessa caverna que é o mundo dos sentidos. O mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo da razão, está fora da caverna. E é lá que vocês vão ficar. Então é isso, galera. Aqui são os conceitos básicos de Platão. Espero que tenha ajudado vocês e fica com a gente.